Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para estar compartilhando mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar lendo o capítulo 31 e 32 de Jeremias. Vamos estar vendo o contexto aí que o Senhor vai estar falando aí através de Jeremias. Vamos estar meditando nesses dois capítulos. Então vamos lá. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor nos oriente com a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Aqui nesse capítulo 31, o Senhor vai estar trazendo uma lembrança deles, o povo de Israel, quando eles estavam no Egito. E, enfim, quando eles saíram do Egito, eles foram para o deserto, e o Senhor aqui vai estar lembrando eles, que fala bem assim: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de toda a família israelita de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: Eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Eu edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Você será reconstruída mais uma vez. Você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. Esse contexto aí, o Senhor está fazendo lembrança de quando eles estavam no Egito e o Senhor, com mão forte, tirou eles de lá e achou favor ali no deserto. Aliás, enfim, de novo você plantará videiras nas colinas de Samaria, videiras antes profanadas pelos lavradores que as tinham plantado. Porque vai chegando o dia em que as sentinelas gritarão nas colinas de Efraim: Venham e subamos a Sião, à presença do Senhor, do nosso Deus. Assim diz o Senhor: cantem de alegria por causa de Jacó, gritem exaltando a principal das nações. Proclamem e deem louvores, dizendo: O Senhor salvou o seu povo, o remanescente de Israel. Vejam, eu os trarei da terra do norte e os reunirei dos confins da terra. Entre eles estarão o cego e o aleijado, mulheres grávidas e em trabalho de parto. Uma grande multidão voltarão com choro, mas eu os conduzirei em meio a consolações. Eu os conduzirei às correntes de água por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é meu filho mais velho. Ouçam a palavra do Senhor, ó nações, e proclamem nas ilhas distantes. Aqueles que dispersou Israel reunirá e, como o pastor, vigiará o seu rebanho. O Senhor resgatou Jacó e os libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Eles viram e cantarão de alegria nos altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas serão como um jardim bem regado e não mais se entristecerão. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo, e lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Satisfarei os sacerdotes com fartura, e o meu povo será saciado pela minha bondade, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: ouve-se uma voz em Ramá, lamentação e amargo choro, e Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Esse contexto aqui, ele encaixa quando Cristo nasceu. Enfim, foi mandado ali um decreto ali pelo rei naquela época de estar matando todas as crianças recém-nascidas. E os filhos ali de Raquel, o filho dela, morreu também, porque era um recém-nascido, era próximo ali da idade de Jesus, ali quando tinham nascido. Enfim, eram recém-nascidos. E ali está falando que Raquel e seus filhos, chora pelos seus filhos, né? Então esse contexto vai acontecer em Cristo Jesus também ali. A gente vai estar meditando também. E assim diz o Senhor: contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Por isso, há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Enfim, começo a pensar como que eles vão voltar para essa
pátria, digamos assim, se ali a gente vê que Raquel chora porque seus filhos já não existem mais, porque criança ali eles foram mortos pela espada. Enfim, quando tudo se terminar aqui nesta terra, esses filhos também ali de Raquel, o filho dela, também vai estar junto com o Senhor no reino que a gente vai estar mais para frente aí, depois que tudo isso se acabar aqui na terra. Enfim, como a gente sabe, quando Cristo voltar, os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos aqui na terra, eles também vão ser arrebatados. E também, se falar um pouquinho, quando Cristo, quando essas crianças aqui morreram, digamos assim, Cristo nasceu, e depois, ali dos 33 anos, ele foi crucificado e foi morto. Mas ele foi e pregou os espíritos em prisão. E bem provável que essas crianças aqui, todos do Antigo Testamento, hoje os que creram estão com Cristo Jesus, dá para a gente dizer desta forma. Enfim, bem provável que estão com o Senhor, porque a gente sabe muito bem ali em Efésio, que fala bem assim que quando ele subiu, ele levou cativos muitos estavam prisioneiros na morte. E ele ali, como a gente sabe muito bem, ele foi ali no terceiro dia, enfim, pregou os espíritos em prisão. Mas enfim, esse é um assunto mais para frente aí que a gente vai estar trocando ideia também. Ouvi claramente, Efraim, lamentem-se, tu me disciplinastes como um bezerro indomado. E eu fui disciplinado. Traze-me de volta e voltarei, porque tu és o Senhor, o meu Deus. De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi. Depois que entendi, bati no meu peito. Estou envergonhado e humilhado, porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Não é Efraim o meu filho querido, o filho em que tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Por isso, com ansiedade, o tenho em meu coração. Tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Coloque marcos e ponha sinais nas estrelas. Preste atenção no caminho que você trilhou. Volte ao Virgem Israel. Volte para as suas cidades. Até quando você vagará, ó filha rebelde? O Senhor criou algo novo nesta terra. Uma mulher abraça um guerreiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quando eu trouxer de volta do cativeiro o povo de Judá e de suas cidades, dirá novamente: o Senhor a abençoe, ó morada justa, o monte sagrado. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades. Tanto os lavradores como os que conduzem os rebanhos, restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então acordei e olhei em redor. Meu sono tinha sido agradável. Virão dias, diz o Senhor, em que semearei na comunidade de Israel e na comunidade de Judá homens e animais, assim como as vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar, destruir e trazer a desgraça, também os vigiarei para edificar e plantar, declara o Senhor. Naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Enfim, vale lembrar que a salvação também é individual. Cada um vai dar conta com Deus aí dos seus atos aqui na terra, né? Então, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhe perdoarei a maldade, e não mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia,
que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente é este o decreto. Desaparecem de diante de mim, declara o Senhor. Deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se os céus em cima puderem ser medidos, e os alicerces da terra embaixo pudessem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel. E por tudo o que eles têm feito, diz o Senhor. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que esta cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta de esquina. A corda de medir será estendida diretamente até a colina de Garebe, indo na direção de Goá. Todo o vale onde cadáveres e cinzas são jogados, e todos os terraços que dão para o vale de Cedron, a leste até a esquina da porta dos cavalos, serão consagrados ao Senhor. A cidade nunca mais será arrasada ou destruída. No capítulo 32, esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no palácio da guarda, no palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de fazer a seguinte profecia: o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei da Babilônia, e este a conquistará. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos babilônios, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Falará com ele face a face e o verá com os seus próprios olhos. E ele levará Zedequias para a Babilônia, onde este ficará até que o Senhor cuide da situação dele. E ainda, se eles lutarem contra os babilônios, não serão bem-sucedidos. E Jeremias disse: o Senhor dirige-me a palavra nos seguintes termos: Ananel, filho de seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: compre a propriedade que tenho em Anatote, porque sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. Conforme o Senhor tinha dito, meu primo Ananel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: compre a propriedade que tenho em Anatote, no território de Benjamim, porque é o seu direito de posse e de resgate. Compre-a. Então compreendi que essa era a palavra do Senhor. Assim comprei do meu primo Ananel a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 16 peças de prata. Assinei e selei a escritura. E pesei a prata na balança diante de testemunhas, por minhas chamadas. Peguei a escritura, a cópia selada com os termos e condições de compra, bem como a cópia não selada. E entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maaseias, na presença de meu primo Hanamel, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles dei as seguintes instruções a Baruque: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Esse Baruque era, digamos assim, era um que andava junto com Jeremias também. Se a gente for ver também no livro apócrifo, tem escrito o livro de Baruque também. É esse mesmo Baruque aí. Tome esses documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, e coloque-os num jarro de barro, para que se conserve por muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nesta terra. Depois que entreguei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor: ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Mostrastes bondade até 1000 gerações, mas lanças
os pecados dos pais sobre os seus filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grandes são os teus propósitos e poderosos os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os efeitos das suas obras. Realizaste sinais e maravilhas no Egito e continuas a fazê-los até hoje, tanto em Israel como entre toda a humanidade, e alcançastes o renome que hoje tem. Tirastes o teu povo do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, causando grande pavor. Desde a eles essas terras que sob juramento prometestes aos seus antepassados, uma terra onde há leite e mel com fartura. Eles vieram e tomaram posse dela, mas não te obedeceram nem seguiram a tua lei. Não fizeram nada daquilo que lhes ordenastes. Por isso trouxestes toda esta desgraça sobre eles. As rampas de cerco são erguidas pelos inimigos para tomarem a cidade, e pela guerra, pela fome e pela peste ela será entregue nas mãos dos babilônios que a atacam. Cumpriu-se aquilo que dissestes como vês. Ainda assim o soberano Senhor, tu me mandastes comprar a propriedade e convocar testemunhas de negócios, embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônios. A palavra veio do Senhor a mim assim, dizendo: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Alguma coisa difícil demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor, estou entregando esta cidade nas mãos dos babilônios e de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que as conquistará. Os babilônios que estão atacando esta cidade entrarão e a incendiarão. Eles a queimarão com as suas casas, nas quais o povo provocou a minha ira, queimando incenso a Baal nos seus terraços e derramando ofertas de bebida em honra a outros deuses. Desde a sua juventude, o povo de Israel e de Judá nada tem feito senão aquilo que eu considero mal. De fato, o povo de Israel nada tem feito além de provocar minha ira. Declara o Senhor: desde o dia em que foi construída até hoje, esta cidade tem despertado o meu furor de tal forma que tenho que tirá-la da minha frente. O povo de Israel e o de Judá têm provocado a minha ira por causa de todo o mal que tem feito, tanto o povo como os seus reis e os seus líderes, os seus sacerdotes e os seus profetas, os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. Voltaram as costas para mim e não o rosto. Embora eu os tenha ensinado vez após vez, não quiseram ouvir-me nem aceitaram a correção. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens de seus ídolos. Construíram altares idólatras para Baal, no vale de Ben-Rinom, para sacrificar a Maloque os seus filhos e as suas filhas, coisas que nunca ordenei, práticas repugnantes que jamais imaginei, e assim levaram Judá a pecar. Portanto, assim diz o Senhor a esta cidade, sobre a qual vocês estão dizendo que será entregue nas mãos do rei da Babilônia por meio da guerra, da fome e da peste. Certamente eu os reunirei de todas as terras para onde eu dispersarei, na minha ardente ira, no meu grande furor, e eu os trarei de volta a este lugar, e permitirei que vivam em segurança. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem, e o dos seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que eu farei. Assim diz o Senhor, assim como eu trouxe toda esta grande desgraça sobre este povo, também lhes darei a prosperidade que lhe prometo. De novo serão comprados propriedades nesta terra da qual vocês dizem, é uma terra arrasada.
sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Propriedades serão compradas por prata, e escrituras serão assinadas e seladas diante de testemunhas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes de Cefela e do Neguebe, porque eu restaurei a sorte deles, declara o Senhor. Enfim, ficou bastante leitura hoje, mas vamos continuando lendo, que assim nós conseguimos estar prosseguindo aí na nossa caminhada. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais!